Agora quero cumprimentar em especial todas as crianças com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar, irmãos, por favor. Já quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, junto, adorando a Deus com esse povo lindo de Jesus. Me sinto em casa, me sinto bem, estando aqui com a tia Débora. Eu sempre falo que ela que nos dá esse privilégio, por causa dela que estou aqui. Primeiramente, o chamado de Deus em minha vida e segundo, a confiança dela, porque, irmãos, eu sou sincera, por mim mesma eu não estaria aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, da tia Débora, de todas as tias, de todas as crianças, E estou muito feliz mesmo e grata a Deus. Hoje, crianças, eu não vou ler toda a leitura, porque já foi lida aqui nesta noite. Deixa eu falar que eu estou com a minha filha aqui, agradeço a ela também por sempre estar comigo. Vamos ler no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo, porque já foi lido toda a passagem. E depois nós vamos falando um pouco mais, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, todo mundo achou? Amém? E fala assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes bem que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Crianças, vemos aqui nessa passagem uma situação que se encontrava uma mulher. A Bíblia não fala o seu nome, mas fala que tinha acontecido uma coisa muito triste na vida dessa mulher. Sabe o que foi, crianças? O marido dela tinha morrido. Pensou que tristeza? Você viver anos com uma pessoa e de repente ele morre. Com certeza, o seu coração estava muito triste naquele momento. Mas, para piorar a situação dela, sabe o que aconteceu? Veio, criança, um credor em sua casa. Eu não sei se todos sabem o que é um credor, mas vamos falar no dia de hoje um cobrador. Porque, infelizmente, o seu esposo tinha falecido e tinha lhe deixado uma dívida. E as viúvas naquela época, crianças, irmãos, não tinham os recursos, não tinha nenhum benefício que ficaria para aquela esposa se manter. E ela, com certeza, estava numa situação de sofrimento por 2 coisas. Além dela perder o seu esposo, o seu companheiro, ela ainda estava com um credor que com certeza não chegou na casa dela com um sorriso, mas chegou na casa dela trazendo um outro problema muito sério. Sabe o que aquele credor queria, crianças? Ele queria levar os seus 2 filhos. Só quem é mãe sabe o que eu estou falando nesse momento. O amor de uma mãe por um filho. Se ela já estava sofrendo pelo seu marido, imagina agora vendo aquele credor em sua porta, batendo, querendo levar o que lhe restou, os seus 2 filhos. Eu falo porque eu só tenho essa. E eu não quero nem imaginar, porque senão já não consigo nem pregar. Porque o amor que eu tenho nela, se alguém chegar em minha casa querendo levar ela, eu acho que, eu não sei qual seria a minha reação, minha atitude. Mas eu admiro a atitude daquela mãe, daquela viúva naquele momento. Ela tinha todos os motivos para se prostrar em sua casa e chorar, chorar e chorar. Mas eu admiro a atitude dela, crianças. Ela simplesmente, ela tomou uma atitude
Porque antes de Jesus vir ao mundo, a gente não tinha esse livre acesso, as pessoas não tinham livre acesso de falar diretamente com Deus. Então tinha os intermediários, e naquela época era Eliseu. E ele, o esposo dela, ele era como se fosse um servo. Hoje em dia tem um pastor da nossa igreja, não tem? Que é o anjo da igreja. Mas tem os presbíteros, os diáconos que ajudam, os cooperadores. E eu creio que o esposo dela deveria ser algo assim para Eliseu. E ela foi. E sabe o que é interessante, crianças? Que aquele homem, ele tinha um bom testemunho. Porque a sua esposa foi até Eliseu falando: tu sabes que o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha que coisa linda. É bom ter exemplo, crianças. Para quando vocês chegarem na escola, o coleguinha tiver com problema, ele pode falar: vai lá até aquela criança, que ele vai orar por você, ou ela vai orar por você, porque ela teme ao Senhor. É muito bom servir a Deus. E aquele homem fez o seu papel. Porém, infelizmente, por eles não ter condições financeiras, eu creio assim, ficou essa dívida. Mas aquela mulher, ela teve a atitude de ir até Eliseu. Chegou lá e Eliseu, o que falou para ela? O que hei de fazer? No versículo 2, ela foi para ter uma solução e encontrou uma pergunta. Eu creio que ela chegou pensando que ia falar para Eliseu, e Eliseu ia falar: não, eu vou juntar todos aqui da comunidade, da igreja, nós vamos juntar uma oferta, nós vamos pagar a sua dívida. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Porque eu creio que até aquele momento Deus não tinha ainda falado com Eliseu. E ele parou por um instante e disse para ela: me diz o que é que tem em casa. Eu acho tão lindo essa passagem, porque Deus usa o que nós temos em nossa casa. Pode ser que a nossa fé seja pequena, mas ela está em nossa casa. Possa ser que a nossa oração esteja sendo pouca, mas ela está em nossa casa. E o Senhor pode usar para nos abençoar aquilo que nós temos dentro da nossa casa. E ela falou: tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela lembrou: se não, uma botija de azeite. Era tudo que tinha restado na casa dela. Era seus filhos e uma botija de azeite. Certo que o azeite naquela época era muito valioso. Era bastante usado, tanto para usar na luz, como luz, como curar as feridas, na alimentação, tudo o azeite era usado. Mas em pequena quantidade, como queria pagar uma dívida? Mas Eliseu falou para ela: vai, pedes emprestadas vasilhas aos seus vizinhos, mas vasilhas vazias e não poucas. E eu acredito, a Bíblia não fala, que aquela mulher saiu. Chegando em sua casa, ela saiu nos seus vizinhos, batendo na porta: vizinho, você tem uma vasilha para me emprestar? Aí os vizinhos emprestavam vasilha para ela. Eu acredito que ela deve ter chamado as crianças também, né? Afinal de contas, família unida, trabalho unida. Então ela deve ter saído com os meninos: vizinho, tem vasilha? Aí o outro saiu para outra banda para ser mais rápido. Chegando no outro vizinho, o que eles falaram? Tem o quê? Tem vasilhas. E crianças, sabe o que aconteceu? Eles juntaram aquele monte de vasilhas, mas o Eliseu deu uma condição para aquela mulher. Falou assim para ela: quando você chegar em sua casa,
que você pegar todas as vasilhas, você entra na sua casa e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Olha só. Existem coisas, crianças, que é para ficar só dentro da nossa casa. Existem coisas, milagres, que é para todos verem. Mas existem coisas que é só para o íntimo da nossa família. E daí, você não pode sair contando para o seu vizinho o seu problema. Ele pediu para pedir vasilhas, não pediu para contar para que eram aquelas vasilhas. E muitas das vezes, coloco junto com vocês que nós somos seres humanos e nós queremos colocar as nossas dificuldades na rede social. Às vezes, queremos contar para todos os amiguinhos: ai, sabe o que está acontecendo lá em casa? Aconteceu isso. E às vezes não é. É para resolver ali, com a porta fechada, com o quarto fechado, com os joelhos dobrados e falando direto com o Papai do Céu, porque Ele é o único que pode resolver. E Ele falou para aquela mulher: quando você fechar sua porta sobre ti e seus filhos, você pega a sua botija de azeite e você vai deitando sobre as vasilhas. Você vai derramando o azeite até elas estiverem cheias. E você pega aquelas que estiver cheia e põe à parte. E ela foi enchendo, crianças. Foi virando, o azeite foi enchendo aquelas vasilhas. E quando as vasilhas estavam cheias, ela falou assim: filho, traz mais vasilha? E o seu filho falou: acabaram-se as vasilhas. E sabe o que aconteceu, crianças? No versículo 6 fala assim: que então o azeite parou. Olha que lindo. O azeite acabou, crianças? Não acabou. O azeite ele só parou. Sabe por que ele parou? Porque as vasilhas estavam cheias. E quando as vasilhas estavam vazias, o azeite estava derramando sobre aquelas vasilhas. E o que Deus tocou em meu coração quando eu estava estudando essa passagem para falar? Que o Senhor Jesus, Ele derrama as bênçãos sobre nossas vidas, sobre a medida em que nós precisamos. Eu não sei qual o problema de criança, de adulto, de tia, de tio que está aqui nessa noite. Mas lembre-se de uma coisa: o azeite ele não acabou. O azeite ele pode jorrar a qualquer momento na sua vida, na sua casa. Basta você querer e pedir ao Senhor, porque o azeite ele pode jorrar, ele não acabou. O azeite, crianças, representa o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E nós devemos estar cheios do Espírito Santo, porque estamos vivendo dias maus, dias difíceis, e para vencer precisamos ter o azeite do nosso Senhor Jesus sobre nossas vidas. Mas você pode falar: tia, e o que aconteceu com o azeite? Ela, criança, sabe o que aquela viúva fez? Ela voltou de novo até ao servo do Senhor. Ela foi até Eliseu e chegou lá, comunicou para Eliseu o que tinha ocorrido. Às vezes nós só sabemos buscar e pedir a bênção, mas na hora de voltar e contar o que aconteceu, muitas vezes nós não gostamos, mas nós temos que ser gratos. E ela voltou e comunicou a ele. E Eliseu falou para ela: volta para sua casa, vende todo o azeite, paga a sua dívida para o credor e vive do resto, você e seus filhos. Naquele momento, ela ganhou a pensão vitalícia do Senhor.
dos homens, mas o nosso Deus providenciou para a sua vida alimento para sempre, porque quando ele falou vive do resto, era para ela viver, ela e seus filhos. E muitas das vezes nós queremos parar com apenas uma dificuldade tão pequenina. As crianças falam, mas criança não tem dificuldade. Tem sim, né, crianças? Cada um tem suas guerras, cada um tem suas dificuldades, suas limitações, mas o Senhor Jesus é aquele que provê. Ele provê para cada um de nós aqui nesta noite, porque Ele não mudou. Você não tinha, mas aí Jesus não tinha vindo ainda, e né, é só o amor de Deus, mas hoje mudou. O amor de Deus, ele é imutável, ele é inigualável. Sabe por que eu digo que o amor de Deus, ele aumentou? Sabe por quê, crianças? O amor de Deus sobre minha vida, sobre sua vida. Sabe o que nosso Deus fez? Porque eu e você pecamos. Eu e você pecamos. E daí, Gabi, tem que ser, é nós de lá mesmo. E daí, o que acontece? Nós falamos, pecamos, e aí, como é que fica nossa situação? Mas o nosso Deus, Ele nos amou de uma forma tão incrível, que Ele enviou o seu Filho Jesus aqui na terra. E Ele enviou para quê? Para Jesus ir passear? Não, Ele enviou o nosso Filho Jesus, o Filho dele Jesus, porque Ele nos amou. Ele nos amou assim de uma forma tão linda. Do jeito que a viúva não queria perder os seus filhos, eu creio que o nosso Deus ficou lá no céu com o coraçãozinho assim, ó, bem apertadinho, de mandar o seu Filho Jesus, seu único filho aqui na terra. Mas Ele não negou, Ele mandou o seu Filho por amor a mim e a você aqui nesta noite. E sabe, crianças, independente das nossas dificuldades, independente do que nós estamos passando em nossas vidas, se for tempestade, o nosso Jesus está em nosso barco. Se for dificuldade, Jesus está em nosso barco. Isso, tia, mas e se eu estiver passando uma situação financeira, eu não tiver como me alimentar? Jesus está presente. E sabe, crianças, tudo que Jesus passou, a maioria das coisas ficaram registradas na Bíblia. Sabe para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos a certeza que, independente da situação, o nosso Jesus está conosco. E daí Jesus veio, passou por todas essas dificuldades, mas ainda não era o suficiente. O nosso Jesus morreu na morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a salvação, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas Jesus Cristo, Ele ficou morto, crianças? Ele ficou morto? Ele fez o quê? No terceiro dia Ele ressuscitou. Isso mesmo, glória a Deus, porque esse era o plano perfeito. Ele veio, passou por tudo, por todas as dificuldades, mas Ele não desistiu. Ele passou pelo seu propósito. E hoje Ele está... Aonde que Jesus está? No céu. E Ele está no céu fazendo o que? Alguém sabe? No castelo dele. Mas o que é isso aí? Ele está esperando o dia do arrebatamento. Isso mesmo, lá no castelo dele. E eu fico pensando, sabe por quê? Porque quando Ele foi subir aos céus, crianças, sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, ó, não fiquem tristes. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Olha aí o azeite.
É o Espírito Santo de Deus para vocês. Quando vocês estiverem tristes, estiverem com dúvida, sabe o que você pode fazer? Você ora ao Senhor e o Consolador vai estar dentro de você, no seu coração, e você pode sentir a minha presença. Mas aí, crianças, e ele ainda deu uma esperança para nós, sabe o que ele falou? Eu vou subir aos céus, preparar lugar, para que onde eu esteja vós também. Então, o nosso Jesus está lá no céu, preparando um lugar especial para mim, um lugar especial para cada um de vocês. E crianças, tem lugar especial no céu para vocês? Sim, tem um lugarzinho. E sabe como é que ele sabe que vai ter lugarzinho lá no céu para vocês, crianças? Ele sabe, esse não precisa. Ele sabe porque lá no céu tem um livro da vida. E sabe o que Jesus fez? Ele morreu por nós, para escrever o nosso nome no livro da vida, crianças. E para você... E aí, crianças, tudo que vocês fazem, você sabe que o Papai do Céu está vendo e observando. E a criança que faz malcriação, Papai do Céu fica feliz? Fica triste. E aquelas que contam mentira? Muito bravo. Ô crianças, e aí, aquelas que pegam as coisinhas do coleguinha, Jesus fica triste ou feliz? Fica triste. E será que se ele estiver triste, o seu nome vai estar lá escrito? Mas eu tenho certeza, sabe, crianças, que tem vários nomes lá escritos no livro da vida. E pelo olho da fé, eu contemplo que tem muito nome bonito lá, sabe? Vai ter aqueles nomes daquelas crianças lindas, sabe, com aquele sorriso. Será que o nome de quem que está lá, tia? Será que o meu nome vai estar lá? Que o nome do meu coleguinha vai estar lá? Para isso, basta vocês crer e permanecer com Jesus no coração, para que um dia você tenha o direito de vida eterna e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluias. Então, crianças, vamos permanecer firmes no propósito do Senhor. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Mas se você não aceitou Jesus ainda, não se decidiu, e você quer ter o seu nome no livro da vida, você hoje tem a oportunidade de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não, tia, mas eu já aceitei Jesus. Só que eu andei contando umas mentirinhas aí, tia Débora. Eu andei olhando algumas coisas no celular que o Papai do Céu deve estar muito triste comigo. Será que eu falei alguma coisa que magoou meu amiguinho? E se eu contei isso, se eu fiz isso, eu vou para o céu? Se você se arrepender de todo o coração e orar ao Senhor, você vai sim para o céu. Porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi por mim e por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer vir aqui na frente para a gente fazer uma oração? Pode vir, crianças. E contem tudo para Jesus. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, se você quer ter o azeite que parou naquele dia, lá na história da viuvinha, ele hoje está aqui para derramar sobre nossas vidas. E eu creio que se vocês orarem com fé e acreditarem, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Eu creio, tia Débora, eu creio. E vocês creem, irmãos?
Então vamos estar de pé. E tia Débora, pode fazer uma oração? Tia, pode fazer uma oração? com autorização das tias, nós vamos estar fazendo uma oração por todas essas crianças que vieram aqui na frente, aquelas que não tiveram. Eu peço para se tiver mamãe, que as crianças estejam aqui na frente, ou tias que quiserem vir para estar orando junto com elas. Por favor, elas precisam da nossa ajuda, as crianças precisam do nosso incentivo, as crianças precisam do nosso apoio, porque estamos vivendo em tempos de guerras espirituais e nós estamos aqui para ajudá-los a eles chegarem no céu, amém? Vamos fechar os olhinhos, crianças? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, para Te louvar e Te bendizer, Senhor, Te agradecer, Deus, pela vida de cada uma criança que aqui está nesta noite. O Senhor conhece o desejo do coração de cada criança, de cada tia, de cada irmão, de cada irmã, de cada pai aqui presente nessa noite, de cada mamãe. O Senhor pode derramar sobre a vida dessas crianças o Teu Santo Espírito, porque o azeite naquele dia, Pai,